Ok, Alberto, estamos online. Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro do Seminário Internacional Paulo Freire. Esse seminário que hoje tem como tema o homem e a obra. Nós temos hoje como convidadas as professoras Inês Fernandes Mujan, Rita Potiguara, Maria Celi Vasconcelos e Maria de Jesus. Vai comentar essa nossa apresentação de hoje, o diretor da Faculdade de Educação da UERJ, Washington Denner. É com muito prazer que nós abrimos essa mesa de hoje para falar de Paulo Freire. Antes, nós gostaríamos, entretanto, de lamentar mais uma vez as mortes no Brasil pela Covid-19 e as mortes dos nossos irmãos na favela do Jacarezinho. Nós estamos solidários às famílias e esperamos que este encontro, que fala sobre Paulo Freire, seja um encontro também do esperançar, aquele que pode trazer, né, para nós, trazer para o Brasil, trazer a esperança com ação. Então, nós queremos convidar agora para falar Rita Potiguara, mas antes vou apresentar, me desculpem, vou apresentar todas as nossas convidadas devidamente. Nós temos aqui Inês Fernandes Mujan, que é doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires. Ela é professora da Cátedra Aberta Paulo Freire, da Universidade Nacional de Mar del Plata. Ela é membro do Comitê Acadêmico do Centro Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco. Investiga os problemas ético, político, culturais e a influência de Frantz Fanon na obra de Paulo Freire, de uma perspectiva das teorias críticas periféricas. Tem orientado teses de pós-graduação, publicado livros e artigos científicos. Está conosco também hoje Maria Celi Vasconcelos, doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando no programa de pós-graduação em Educação, PROPED, na linha de pesquisa Instituições, Práticas Educativas e História. É chefe do Departamento de Políticas Públicas, Avaliação e Gestão da Educação. Conselheira da Câmara Conjunta de Educação Profissional e Superior do Conselho Estadual de Educação, líder do grupo de pesquisa História e Memória das Políticas Educacionais no território fluminense. Ela é pesquisadora do CNPq e é cientista do nosso estado, FAPERJ. Temos também Rita Potiguara, pedagoga, especialista em gestão escolar, mestre e doutora em educação, com pós-doutorado em estudos interdisciplinares. Exerceu por 7 anos cargos de direção no Ministério da Educação em políticas educacionais para indígenas, quilombolas, populações do campo e outras minorias. Foi conselheira do Conselho Nacional de Educação durante 6 anos, tendo sido a relatora das atuais diretrizes curriculares da educação escolar indígena e para a formação de seus professores. É pesquisadora ligada a grupos de estudos e pesquisas em instituições de educação superior, possui publicação de artigos científicos em periódicos e revistas especializadas. Está conosco também Maria de Jesus dos Santos Gomes,
que participa do Coletivo Nacional de Educação do MST pelo Estado do Ceará. Ela é formada em Pedagogia e especialista em Educação do Campo. Para comentar as falas, nós teremos o nosso diretor da Faculdade de Educação da UERJ, professor Washington Denner, que é doutor em História Social pela USP, Universidade de São Paulo, é diretor da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor associado no Departamento de Ciências Sociais e Educação da Faculdade de Educação da UERJ, é pesquisador colaborador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, pesquisador associado do Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino, pesquisador associado do Museu Afro-Rio Digital, UERJ, pesquisador colaborador no Programa de Estudos dos Povos Africanos, PROAFO, UERJ, pesquisador do Diretório do Grupo de Pesquisa Intelectuais e Poder no Mundo Ibero-Americano, associado à linha Intelectuais e Educação. Eu sou Alberto Mendes, trabalhador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lotado atualmente no Departamento de História, também pesquisador pelo LPP, colaborador também do PRODED, Programa Teotônio dos Santos. Gostaria de chamar agora, então, para fazer logo a sua fala inicial, a professora Rita Potiguara. Muito bem-vinda, professora, muito obrigado por estar aqui conosco e agradeço também a todas vocês. Boa noite, queria agradecer inicialmente, ao professor Zacarias pelo convite, cumprimentar a Alberto Mendes, o nosso coordenador nessa noite especial, agradecer e cumprimentar o Washington, Denner, uma saudação especial às colegas que dividem essa mesa aqui comigo, a professora Inês Lojan, Maria Celi Vasconcelos, a nossa querida Maria de Jesus, do MST, representando aqui o FONEC. Falar, então, da alegria que é compartilhar, desse momento em que estamos nesse evento, um seminário intercontinental Paulo Freire, um século ensinando, resistindo e emancipando. Então, eu inicio minha fala com o testemunho do quanto Paulo Freire contribuiu para a minha formação, da educadora que me tornei, da educadora que estou sendo, desde que assumi a sala de aula pela primeira vez, em uma escola pequena que recebia estudantes da zona rural e da periferia da cidade onde eu morei, onde eu me formei, onde eu nasci, que é uma cidade Crateús, chamada Crateús, localizada do sertão central do Ceará, lá onde existem e atualmente residem muitos grupos indígenas, Eu sou do grupo indígena, eu sou do povo potiguara, sou de uma comunidade indígena urbana e em Crateús, portanto, a gente tem um município pluricultural, multilingüe, em que tem essa efervescência cultural. Então, é a partir deste lugar, em que eu me formei, em que eu recebi, em que eu entrei em contato, com a obra de Paulo Freire. Essa educadora que está falando aqui, ela foi profundamente influenciada, pela obra e pelo o legado de Paulo Freire, desde que eu ingressei, pela primeira vez numa sala de aula pequena, com estudantes da zona rural e da periferia da cidade. Então, depois passando pelas minhas experiências de pesquisadora e de gestora de políticas públicas. Quando eu cheguei a ser professora, eu já era uma pessoa, digamos assim, engajada nos movimentos sociais. Eu participei das comunidades eclesiais de base, das pastorais da Igreja Católica, do movimento estudantil, do movimento indígena. Este último é o movimento que eu sou filiada atualmente. Então, o meu contato com o pensamento de Paulo Freire, ele se deu mais por meio dos movimentos sociais do que pela academia ou por meio das escolas onde eu lecionei. Portanto, Paulo Freire ajudou em minha formação política. Formação essa que eu carrego em minha atuação profissional, seja no espaço em que eu estiver ocupando, seja onde for, Paulo Freire está comigo.
Então, ao receber o convite para participar desse evento, eu me pus a refletir sobre o legado de Paulo Freire para a minha atuação, né, que é a área da educação escolar indígena. Nessa minha fala, eu realizei 2 movimentos. Primeiro, eu lembrarei de uma experiência de Paulo Freire com o tema da educação escolar para os indígenas, e o outro movimento que fiz e que irei apresentar aqui foi olhar para o pensamento político-pedagógico e educativo do Paulo Freire, né, onde é que ele se encontra com os referenciais e com os fundamentos da educação escolar indígena. Então, o primeiro movimento, né, que foi lembrar dessa experiência de Paulo Freire com o tema da educação escolar indígena, esse movimento ele está ancorado em um texto, que eu tenho esse texto há bastante tempo, há mais de 20 anos, mas eu nunca havia explorado, nunca havia utilizado esse texto em uma fala, em um artigo. O texto estava lá guardado para outras reflexões, menos essas em que a gente vai expressar essa passagem, né, de Paulo Freire pela temática da educação escolar indígena. Mas o convite para estar aqui hoje, né, nessa noite, nesse evento, me instigou a ler novamente aquele artigo e a usá-lo para pensar sobre a educação missionária, né, que foi dada aos indígenas. Pensar sobre os desafios, os limites e as possibilidades que o próprio fazer educativo dos missionários enfrentavam naquele momento. Então, essa experiência de Paulo Freire com a temática da educação escolar indígena, ela ocorreu em 1982, quando Paulo Freire esteve presente como convidado na 8ª Assembleia do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, na regional Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, né, para um diálogo com os missionários que atuavam com a educação escolar indígena. Dentre os missionários, né, que estavam presentes ao encontro, estava Dom Pedro Casaldália, bispo emérito de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, que morreu em 2020. O bispo ajudou a fundar o CIMI, né, o Conselho Indigenista Missionário, ajudou a fundar a Comissão Pastoral da Terra e era profundamente comprometido com a defesa dos direitos humanos e com a luta dos camponeses, com a luta dos indígenas. Então, o momento alto desse encontro, digamos assim, foi o encontro, né, do Paulo Freire com os missionários. Os missionários, eles relatavam suas experiências, suas reflexões, seus desafios, né, na sua missão de promover a educação escolar para os indígenas. Algumas dessas preocupações estavam relacionadas com a exigência dos indígenas em quererem ter acesso aos níveis educacionais mais elevados. A preocupação dos indigenistas também era com o modelo de escola que os indígenas iriam acessar, que é uma escola da sociedade capitalista, uma escola universalista, uma escola colonizadora. Os missionários também expressaram a sua preocupação com a supremacia da cultura nacional nos currículos escolares, em detrimento das culturas indígenas. Se preocupavam, sobretudo, com a prevalência da língua portuguesa na educação dos indígenas, sendo que poucos deles tinham acesso à língua portuguesa, né? Eles eram ainda grupos falantes da sua língua materna, né? Da sua língua indígena. Então, Paulo Freire, né, com gestos muito humildes, disse que não estava ali para dar aula, para dar receitas, inclusive disse que não conhecia a temática e que estaria lá, claro, na perspectiva de se colocar como um aprendiz, né, nessa relação de diálogo. De todo modo, ele iria compartilhar com os missionários, né, as suas experiências e, nesse diálogo, iriam encontrar que pistas os missionários poderiam encontrar para pensarem sobre as suas práticas. Então, ao ouvir as reclamações, as preocupações, as angústias dos missionários, né, os missionários tinham muito medo dos indígenas acessarem a escola, além daqueles anos iniciais que eles já ofertavam, tinham medo de que os indígenas se tornassem, deixassem de ser indígenas, né, como eles achavam, que eles fossem assimilados pela branquitude, né, assumissem o lugar do branco. Então, Paulo Freire, né, fez de forma bastante
humilde algumas provocações sobre os objetivos da Escola Nacional, a quem essa escola se destinava. Ele reconhecia o papel ideológico da escola, ao mesmo tempo que chamava a atenção para as suas contradições. E, em certo momento, ele fez diversas advertências, inclusive de forma bastante incisiva. Por exemplo, ele disse: ou a gente reconhece que a escola, além de reproduzir a ideologia dominante, também possibilita a crítica a essa ideologia, ou a gente não tinha como explicar a gente. Prossegue. Em todo trabalho de educação político, portanto, em todo trabalho de libertação e em todo trabalho humano, existe risco. Eu desafio vocês. Não é possível mostrar o queijo e dizer depois: vocês não comam, porque vocês não têm o cuidado com esse queijo. Eu sim. Queijo é perigoso para o índio, só não é para branco. E aí, na continuidade da conversa, né, ainda os missionários expressaram a preocupação de que os Xavante, né, um dos grupos indígenas que habitavam, que hoje ainda habitam lá na região do Mato Grosso, o Parque do Xingu, onde atuava esse grupo de missionários, eles reclamavam que os indígenas queriam assumir os níveis mais elevados de educação. Alguns missionários consideravam que eles estavam, inclusive, com inveja dos brancos, que eles pareciam querer se tornar brancos. Paulo Freire assim se expressava. Mas não é só por pura alienação, não. É que, no fundo, é como os indígenas estivessem dizendo: se você vem para cá oferecendo para a gente os primeiros aninhos da escola, para a gente virar os operários de vocês, a gente quer agora estudos para que possamos ser médicos, engenheiros, padres, bispos. Não é só vocês, não. E Paulo Freire disse: se eu fosse Xavante, eu diria: mas por que eu não posso ser pedagogo? Qual é o impedimento? Qual é a diferença que existe? E ainda, a respeito da angústia e do medo dos missionários em oferecer escolas para o indígena, né, essa escola nacional que temos, Paulo Freire disse: não existe neutralidade em coisa nenhuma. Não existe neutralidade na ciência, na tecnologia. E não há escola que seja boa ou ruim em si mesma. A gente precisa estar divertido do caráter político da educação. Quando eu digo da natureza política da educação, eu quero salientar que a educação é um ato político. Por isso mesmo, não há por que falar de um caráter ou um aspecto político da educação como se ela tivesse apenas um aspecto político, mas não fosse uma prática política. E não há uma escola boa ou ruim enquanto instituição. Mas, ao mesmo tempo, não é possível pensar a escola, pensar a educação, fora da relação de poder. Quer dizer, não posso pensar a educação fora do problema do poder que é político. Entre as suas reflexões, Paulo Freire sugeriu, né, algumas diretrizes, inclusive chamou de pistas, né, que os missionários poderiam adotar no seu trabalho com a educação indígena, né? Por exemplo, com a ideia de que os missionários assumissem a função de ajudantes, né, colaborando com os processos de aprendizagem dos indígenas, posto que ninguém ensina ninguém. E aí ele diz: ser um ajudante, mas não um ajudante que se neutraliza. Outra pista foi demonstrar um profundo respeito pela cultura do outro, respeitar o modo de estar sendo do outro povo. Uma outra pista foi a virtude de assumir a ingenuidade do educando para descobrir que ele não é tão ingênuo como às vezes parece. Ele também é crítico. Além disso, não é, desse diálogo do Paulo Freire, que eu tive a oportunidade de reviver a partir desse convite para estar aqui, eu fiz um outro movimento também, que foi olhar para a educação escolar indígena, que é requerida na atualidade pelos indígenas, e procurar as influências de Paulo Freire. Ao fazer isso, muito rapidamente, de forma um pouco sistematizada, eu encontrei alguns princípios que são análogos ou que também se constituem como categorias do pensamento freiriano.
eu sou indígena, trabalho com a educação escolar indígena, sou profissional da educação escolar indígena, já assumi a posição de gestora, fui a relatora das últimas diretrizes do Conselho Nacional para a Educação Escolar Indígena, e sendo de dentro da área de educação escolar indígena, eu também passei a examinar toda a trajetória da educação escolar indígena à luz do pensamento freiriano. Então, a educação escolar indígena, ela faz uma crítica à escola nacional. Ela critica a intenção da escola em homogeneizar, em tornar todos iguais, apagando as diferenças. Uma outra categoria também que existe, e está posto em todos os documentos orientadores da educação escolar indígena, nos projetos pedagógicos das escolas indígenas, nos desenhos curriculares das escolas indígenas, é a autonomia. Autonomia como um valor pedagógico, como um valor político. Uma autonomia que é conquistada através de muitas lutas. Nós, povos indígenas, nosso próprio projeto de escola própria, né, ela é uma contraposição ao projeto de escola que nos foi imposto. Nos foi imposto desde o período colonial até as agências indigenistas que exerceram a função de tutela para as nossas questões e para nós próprios, enquanto indígenas. Uma outra categoria é o protagonismo indígena, né, que se contrapõe a esse ideal de tutela que foi imposto pela escola, pelas agências indigenistas, inclusive os missionários, que categorizavam nós indígenas como nós incapazes. Né? Então, nós tínhamos uma agência, no caso mais recente, que era a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, um tempo mais para trás, o Sistema de Proteção ao Índio, e depois a Escola Jesuíta e a Missão Jesuíta, né, que falava e que representava nós indígenas. Portanto, esse nosso projeto, esse nosso sonho de termos uma escola indígena tem a ver com esse exercício do protagonismo. E o exercício do protagonismo tem a ver tanto com os nossos corpos, as nossas presenças físicas, como também com a presença dos nossos saberes, dos nossos conhecimentos ancestrais, eles estarem presentes e estarem dialogando dentro dessa escola nacional, ao lado dos conhecimentos universalizados, né, dos conhecimentos historicamente escolarizados. Uma outra questão, outro ponto em comum, é o reconhecimento de nós indígenas como sujeitos históricos e sujeitos de direito. Portanto, nós não somos mais seres em vias de extinção, nós não somos mais indígenas ou sujeitos apenas do passado, nós temos um passado, temos um presente e temos um futuro, e somos sujeitos de direito nessa caminhada histórica. Um outro ponto também são os currículos, né? Currículos contextualizados com as experiências de vida, com as práticas culturais, políticas, econômicas e linguísticas de cada sociedade indígena. Se hoje nós temos o último censo do IBGE, né, realizado em 2010, dá conta de que nós temos 305 etnias falantes de 274 línguas, ou seja, 305 povos em todo o país. Cada um destes povos possui a sua escola, possui seu projeto educativo específico. Portanto, a escola indígena é essa entidade e as diretrizes do Conselho Nacional de Educação vão fortalecer isso, em que pese toda a luta dos povos indígenas contra essa escola, mas que nós queremos uma escola que tenha a nossa cara, uma escola que seja do nosso jeito. Também, não é, que a escola, né, que escola queremos, né, a gente tem consciência disso, é uma escola que vai fortalecer a nossa luta pelos territórios, pela afirmação das nossas identidades, das nossas culturas e das nossas histórias indígenas. E que essa escola, ela deva ser intercultural, outra categoria também do pensamento freiriano, né? Essa educação intercultural, essa escola intercultural, ela deverá promover verdadeiramente um diálogo entre as culturas, né? Entre os saberes, entre os fazeres. Uma outra ideia nossa, uma outra projeção, é que essa escola esteja profundamente articulada com as nossas questões comunitárias.
ajudando nas questões, nos problemas, né, que a comunidade vivencia no seu cotidiano, ajudando a resolver os problemas relacionados à existência e à resistência dos povos indígenas. Então, é esta escola que nós indígenas queremos, é esta escola que nós indígenas sonhamos, e que o nosso querido Paulo Freire nos deixou como legado, e que a gente vem assimilando isso e projetando isso em toda a nossa atuação, seja no campo da militância, seja no campo da atuação profissional, seja no campo da academia. Portanto, meu amigo Adalberto, eu queria ficar por aqui, tá certo? Me colocar inteiramente à disposição para dialogar, dizer que pensar e viver Paulo Freire tem muito a ver com a nossa própria história de vida. No meu caso, como eu já falei, eu sou forjada nesse movimento, né? Nós atuávamos, né? A gente tinha formação nas comunidades eclesiais de base, tínhamos formação, estudávamos a obra de Paulo Freire, estudávamos os processos de alfabetização, de trabalhar com a educação popular, e foi essa experiência que a gente, que nós nos constituímos, né, enquanto educadora que sou, enquanto militante que sou, enquanto profissional que sou, que a gente carrega para onde a gente quer que vá nesse campo da atuação da educação nacional. Então, Adalberto, fico aqui à disposição, queria, né, com muita satisfação, mais uma vez, muito prazer, será um prazer ouvir as colegas que me sucederão, e fico à disposição para o diálogo. Muito obrigada. Professor Washington, por gentileza. Tá. Eu pensei que eu fosse comentar das 4 apresentações. É interessante, justamente... É só porque... Pois desculpa, não, professor. Bruno? É porque como o professor Alberto pode falar. Ele teve que ceder a vez aqui, porque nós tivemos problemas técnicos no estúdio online, então o senhor passa a conduzir, convidando as nossas próximas palestrantes, e o senhor faz os comentários de acordo com o que já estava previsto, ok? Tá bom. Quero agradecer a Rita, né, justamente por essa, primeiro, como professora, mas com uma trajetória justamente com os movimentos sociais. Eu acho que aquilo é a grande contribuição do Paulo Freire, né? Sobretudo apresentando o que se tem discutido hoje muito, né? E com Paulo Freire lá desde 82, que de certa forma vai ser fundamental para a Carta da Constituição de 88, né? Para consolidar os direitos dos povos originários, né? E principalmente acho que da Rita essa trajetória dela, né? Fazendo todo um resgate histórico justamente do papel da educação indígena, e hoje adquirindo cada vez mais, embora com todo numa conjuntura totalmente favorável, que os povos indígenas estão sendo atacados, né? Mas, de certa forma, mostra o quanto a presença de Paulo Freire foi importante, né, para consolidar isso que é a diversidade, né? Então, a questão da educação indígena, né, e que a professora Rita apresentou muito bem, vai mostrando, né, dessa importância que hoje, se a gente clama cada vez mais por essa diversidade, começou lá em 82 com Paulo Freire, mostra também toda essa rede de sociabilidade dele, Dom Pedro Casaldáliga, né, que foi também extremamente importante, né, na nossa história, na história recente do Brasil, nessa história de democratização do Brasil, que hoje está sendo atacado e desmontado, né? Então, uma contribuição extremamente interessante que nos permite dar uma outra visão, que essa questão da educação indígena não só surgiu agora, né? Mas que vem de uma construção já de um bom tempo, e principalmente, acho que pela base, né? E não veio pelo alto, né? Mas justamente dando essa sustentação com Paulo Freire, e aí a gente tem o exemplo da professora Rita, né, em toda a sua trajetória, principalmente dos movimentos sociais, principalmente agora com o movimento indígena.
Então, agora eu passo a palavra para... Agora eu esqueci a ordem que o Alberto tinha combinado. Eu acho que agora é a... Vasconcelos. Maria Celi. Maria Celi agora. Professora Maria Celi. Bruno. Tá tudo ok, Bruno? 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 Bem, vou considerar que estão me ouvindo. Washington? Bem, boa noite. Sim, a estamos todos e todas. Queria cumprimentar aos professores, meus colegas, Washington, Maria de Jesus, Rita, Inês. É um prazer dividir essa mesa com vocês. Cada uma de nós fala, claro, do seu lugar, e, nesse caso, eu vou falar da relação de Paulo Freire com Ivan Illich, tendo em vista que a minha pesquisa é uma pesquisa que envolve especialmente esse intelectual, Ivan Illich, e como ele e Paulo Freire tinham uma relação bastante próxima. E essa mesa ela vai tratar sobre o homem e a obra, a relação de Paulo Freire enquanto intelectual, e eu vou concentrar o foco da fala na relação entre Paulo Freire e Ivan Illich. Eu intitulei essa fala como Paulo Freire e Ivan Illich, Encontros e Ressonâncias. Por que eu chamei de encontros e ressonâncias? Porque do encontro desses dois homens vai resultar mais do que uma simples influência no pensamento de cada um. A influência ela traz consigo uma carga semântica muito equivocada, porque pode dar a ideia de que existe um receptor passivo, que há uma relação de subalternidade, que alguém seria influenciado pelo mais forte, que haveria um mais fraco. Então, eu escolhi a ideia de ressonância porque a ressonância ela ecoa de forma mais uniforme, ela está mais livre, ela se propaga num espaço maior de receptores. E é aquilo que o Stephen Greenbach fala no seu artigo O Novo Historicismo, Ressonância e Encantamento. É algo que ele conceitua e que é mais ou menos o que acontece com esses dois intelectuais. Eles não se influenciam, eles trazem ressonâncias, um no pensamento do outro. Pode passar, por favor. Então, o que acontece? O Stephen Greenbach, ele coloca que o conceito de ressonância é algo que não afeta o outro pacificamente apenas como uma influência, mas que vai muito além disso. Tem a ver com a noção de negociações, de permutas, de mudanças de direção, de exclusões, pelas quais certas práticas representacionais podem ser separadas de outras práticas representacionais a que parcialmente se assemelhem. Assim, a relação entre esses dois intelectuais está perpassada por ressonâncias visíveis e semivisíveis, presentes na obra de cada um, ainda que essa visibilidade se dê muitas vezes pelo distanciamento. E aí a gente vê essa charge que é do Instituto do Acervo Paulo Freire, que demonstra muito bem esse momento onde, eu vou falar disso, as ideias desses dois intelectuais se distanciam plenamente, e aqui tem um pedacinho, um fragmento do que eles falam e que é completamente distinto. Mas, para isso, a gente tem que entender um pouco como é que essa relação se dá. Pode retirar, Bruno. Então, o que acontece? Paulo Freire e Ivan Illich, eles vão estreitar as suas relações através do centro
Intercultural de Documentação, o SIDOC. O SIDOC ele foi fundado por Illich e seus colaboradores em 1961, em Cuernavaca, próximo à cidade do México. O SIDOC ele foi concebido para formar inicialmente missionários americanos para trabalharem na América Latina, mas se transformou ao longo do tempo em um centro para-universitário. Essa origem dele é porque o próprio Ivan Illich era sacerdote. Então, quando ele se transforma em um centro para-universitário, ele vai ser composto por uma escola de línguas, uma editora e um centro de pesquisa. Era um espaço que, para além de uma excelente biblioteca, ele possuía um curso de espanhol, proporcionava oficinas com temas sociais e políticos. Então, ele se converteu num lugar de encontro de numerosos intelectuais, cujo foco era refletir sobre problemas da educação e da cultura, além de ser um instituto de pesquisa para pensar alternativas à sociedade. Dessa forma, o SIDOC acaba atraindo intelectuais de todas as partes do mundo e, entre eles, o educador Paulo Freire. Em 1967, a Igreja censura publicamente o SIDOC. Em 68, Ivan Illich seculariza o centro e, em 69, Ivan Illich abandona o sacerdócio e continua com as pesquisas no SIDOC. Em 1976, ele decide encerrar as atividades do SIDOC, segundo ele, porque o próprio centro já havia alcançado aquilo que se propunha, quando foi inaugurado nos anos de 1960. Na verdade, alguns pesquisadores colocam que esse fechamento do SIDOC se deu porque o contexto da América Latina nos anos de 1970 se tornava bastante perigoso para quem se envolvia num centro como o SIDOC. E Ivan Illich passou a se preocupar com os riscos e com a própria segurança física dos colaboradores. Como demarca Gajardo em um artigo sobre essa relação, desde o ano da sua criação até 1976, o SIDOC vai ser um espaço de articulação e de encontro de vários intelectuais americanos, latino-americanos e também europeus. E assim, Paulo Freire tem contato também com esses intelectuais de diversas nacionalidades. O próprio Illich coordenava pessoalmente os debates relativos à cultura e à educação. E é dessa época que se tem os famosos debates entre Paulo Freire e Ivan Illich, que tinham como foco especialmente as questões de escolarização e conscientização. Então, eram os diálogos que se davam entre eles. Pode colocar o slide 4, Bruno, por favor? Aqui a gente tem uma imagem que é uma imagem de mais ou menos alguns dos debates que se davam entre eles. Uma outra linha de aproximação entre Paulo Freire e Ivan Illich, para além dos encontros do SIDOC, foi por meio da teologia da libertação. Tanto Paulo Freire como Illich vão ter a teologia da libertação presente na sua teoria como na vida. Então, ambos também tinham aproximações por conta desse modelo. Aqui há uma das imagens de debate também do acervo Paulo Freire. Voltando um pouco no tempo, pode parar nesse slide? O primeiro encontro entre Paulo Freire e Ivan Illich ocorre no início dos anos de 1960, quando Illich viaja ao Brasil para a fundação de um centro similar ao SIDOC, o CENF, Centro de Formação Missionária Intercultural, no qual se ministrariam aulas de português, teologia, e esse centro seria na cidade de Petrópolis. De acordo com Silva, no artigo de 2015, quando Illich faz essa viagem ao Brasil, ele vai ser o tempo todo acompanhado por Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara, como tutor de Illich, vai apresentar a Illich alguns artigos, alguns textos,
e também os seus autores. Entre esses textos, ele vai, então, apresentar Paulo Freire, e o próprio Paulo Freire, os artigos e o próprio Paulo Freire. Nas palavras do próprio Illich, a partir daí eles se tornam bons amigos. Aproximadamente 1 ano e meio depois desse encontro, Illich já de retorno ao México, Paulo Freire começa a ser intimado pelo governo militar, sendo seriamente ameaçado de ir para a prisão. No ano de 64, ele vai ser convidado a explicar-se por 2 vezes em inquéritos administrativos e policial militar. Depois é também convidado e é intimado a comparecer para se explicar no Rio de Janeiro e acaba sendo detido durante 70 dias. Nesse momento, quando ele chega ao Rio, ele é convencido por alguns dos seus amigos, entre eles Alceu Amoroso Lima, que deve buscar exílio fora do país. E aí ele vai buscar exílio na Embaixada da Bolívia. Illich toma conhecimento dessa detenção de Paulo Freire e sobre isso Illich escreve. É muito interessante que há esse registro de Ivan Illich, aspas, que no dia seguinte foi ver Teodoro Moscoso, que nessa época trabalhava como administrador da Aliança para o Progresso. E Illich solicitou-lhe para que intercedesse em favor da salvação de 2 pernambucanos, tanto Paulo Freire quanto Francisco Julião. Sobre esse encontro, contudo, Illich é avisado por Teodoro Moscoso que a CIA havia lhe informado que esses 2 eram tão perigosos quanto Castro. Paulo Freire esteve na Bolívia apenas por alguns dias e logo se transferiu para o Chile e viveu em Santiago entre 1964 a abril de 1969. E ele só retornaria ao Brasil em 1980. Já no exílio, Freire se aproxima ainda mais de Illich, do SIDOC e de Cuernavaca. Illich leva Paulo Freire para Cuernavaca e, como o SIDOC funcionava como editora, é lá que é publicado o primeiro livro de Paulo Freire fora do Brasil, assim como no SIDOC as primeiras traduções dos escritos de Paulo Freire, além da divulgação e circulação dos textos do autor para diferentes partes do mundo. E é em função das relações que Paulo Freire estabelece no SIDOC que ele também vai ser professor de outras universidades, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. No SIDOC, além disso, Paulo Freire vai conviver com inúmeros outros intelectuais que frequentavam o centro, tais como Erich Fromm, Paul Goodman, John Holt, Helder Câmara, Evert Rainer, entre outros. No livro clássico de Ivan Illich, Sociedade Sem Escolas, que, na verdade, deveria ser traduzido por Desescolarizando a Sociedade, que é publicado em 1970, 1971, Illich demonstra sua relação com Paulo Freire logo no início do livro, quando ele afirma, aspas, às quartas-feiras de manhã, durante a primavera e o verão de 1970, submeti as diversas partes deste livro aos participantes do nosso programa no SIDOC em Cuernavaca. Vários deram sugestões e teceram críticas. Muitos reconhecerão ideias suas nestas páginas, sobretudo Paulo Freire. O primeiro, então, citado por Illich é Paulo Freire, entre outros que ele vai mencionar a seguir. No entanto, embora eles tenham continuado amigos, as ideias de Paulo Freire e Illich passam a divergir, sendo que nos últimos debates a discussão entre eles é bastante intensa, especialmente em 1974, em Genebra, quando se aproveitou a visita de Illich à Suíça para a celebração do 50º aniversário da Escola Internacional de Genebra. É organizado um debate entre Freire e Illich, e as ideias, então, deles, aqui tem um slide, não é, dessas divergências, ficam muito expostas como ideias
distanciadas. Enquanto Illich propagava o conceito de desescolarização, Paulo Freire defendia o de conscientização. E a discussão entre esses conceitos era o foco do debate entre eles. Esse evento em Genebra culminou na publicação do livro Diálogo Paulo Freire e Ivan Illich, publicado em 1975, no qual é possível observar o quanto ambos estão em caminhos distintos em relação ao mesmo objetivo de transformação da realidade. No debate, a partir de um certo momento, um se dirige ao outro até de forma bastante dura. Paulo Freire, em relação à desescolarização, faz referências a Illich, por exemplo, dizendo que, aspas, havia certos pensadores que questionavam todo o sistema educativo, insistindo efetivamente que não valia a pena perder tempo a investigar este sistema, que tem de ser reformado, porque os produtos que estão a expelir são produtos que, na realidade, deformam em vez de reformá-lo. E Illich, por sua vez, também passa a criticar as ideias de Paulo Freire, especialmente o processo de conscientização. Segundo ele, essa formação de adultos, ela era uma formação organizada principalmente por sacerdotes que popularizaram as categorias marxistas com o propósito de ajudar aos pobres, aspas, a descobrir que são humanos. Então, Illich criticava as relações de dependência e do mito de que as pessoas necessitavam ser ajudadas para terem melhor compreensão da realidade ou de que elas precisavam ser ancoradas para que se preparassem para a existência ou para a vida. Por outro lado, Paulo Freire estava cada vez mais voltado para como salvar a credibilidade das instituições educacionais existentes, ou seja, como reformar instituições da modernidade, tais como a escola. Então, o que acontece? Enquanto Illich pensava a desescolarização, Paulo Freire pensava uma pedagogia que deixasse o aluno, que o aluno deixasse de ser apenas um utilizador de um serviço e que fosse passivo, não é? Já Illich dizia que o problema era que a escola era uma vaca sagrada, aspas, né, tanto da direita quanto da esquerda, e uma ferramenta de hierarquização social e de dominação. Então, eles acabam tendo discursos que vão ser completamente distanciados. Enquanto Paulo Freire concentrava sua crítica ao que ocorria na escola, ainda não, Bruno, pode voltar para mim. Enquanto Paulo Freire concentrava sua crítica ao que ocorria na escola, Illich criticava não o interior da escola ou o processo de escolarização, mas o mal que a escola fazia para a sociedade. No entanto, não se pode negar que ambos os autores guardam aproximações de pensamentos advindas das ressonâncias dos encontros que tiveram ao longo da vida. Certo é que compartilhavam uma crítica radical do sistema educativo tal como existia. O que Paulo Freire chamava de educação bancária era algo que também pode ser depreendido da crítica de Illich às escolas. Illich via a educação como uma mercadoria que deveria ser consumida por todos, a qual havia se convertido em instrumento de, abre aspas, tortura da infância. De acordo com Eustáquio Romão, a aproximação mais contundente entre o pensamento de Paulo Freire e de Ivan Illich é que ambos os pensadores se colocavam em uma posição crítica radical em relação à ordem capitalista e às instituições da sociedade burguesa, e especialmente à escola. Todavia, os caminhos de resistência a essa ordem capitalista eram vistos pelos dois autores de forma diferente. Pode fechar o slide, Bruno. Paulo Freire, ele queria implantar os círculos de cultura, mas sem fechar as escolas. Pelo contrário,
os círculos deveriam ser implantados nas escolas em substituição às aulas. Portanto, para Paulo Freire, tratava-se mais de uma desaulização do processo educacional do que da desescolarização. Ele tinha uma defesa da escola democrática popular, que é veemente nas suas obras. Fazia uma crítica à educação bancária e dizia que essa educação deveria ser substituída por uma educação libertadora. Para Paulo Freire, a escola conscientizadora era fundamental, até porque seria ela que faria com que os excluídos, os oprimidos, os iletrados pudessem pronunciar o mundo e anunciarem um mundo melhor para si e para os outros. Já a elite via a escola como manipuladora de uma sociedade de consumo que fazia com que as crianças acreditassem no mito do consumo interminável. O que acontece é que essas posições divergentes vão fazer com que esses intelectuais acabem por se distanciarem completamente em pensamentos teóricos, embora jamais deixassem de ser amigos, segundo as palavras do próprio Illich. E, analisando a obra dos dois pensadores, se percebe claramente que há ressonâncias em que se pode perceber, tanto um como o outro foram leitores, ambos leram as obras um do outro, e, é claro, essa ressonância existe e está presente. No entanto, para Illich, a solução viria pela desescolarização da sociedade. Para Paulo Freire, viria por meio de uma educação como prática de liberdade. Você consegue colocar o último slide, Bruno? E aí, finalizando, é importante que se pense, revisitando hoje, por conta dos movimentos, tanto a obra de Ivan Illich quanto de Paulo Freire, é importante que se perceba que, embora eles tenham sido leitores um do outro e que alguns autores busquem semelhanças nas suas falas, o que havia era, sim, uma ressonância de autores, mas Paulo Freire jamais acreditou em nenhuma forma de desescolarização, assim como Illich não acreditava que a conscientização pudesse resolver os problemas da escola e insistia na desescolarização. Enfim, de toda forma, permaneceram ao longo da vida tendo uma relação que, segundo o próprio Illich, foi sempre bastante amigável. Termino aqui agradecendo a atenção e apresentando as referências bibliográficas, caso o Bruno consiga mostrá-las. Obrigada, Bruno. Muito obrigada a todas e todos. Obrigado, professora Maria Celi, que apresentou o trabalho dessa aproximação e também divergência entre o Paulo Freire e o Ivan Illich, né? Com dois conceitos acho, extremamente interessantes, né? O da desescolarização que o Ivan Illich defendia, né? E a conscientização defendida por Paulo Freire, né? Embora ambos pensavam a escola, né? Ainda que divergentes, né? Mas, de certa forma, o mais interessante é a consolidação dessa ideia da educação libertadora do Paulo Freire, né? E tendo como contraponto o Ivan Illich com essa desescolarização, né? E que é fundamental para esse conceito
conceito de ressonância utilizada pela professora Maria Celi do Stephen Greenblatt, né? Eu não conhecia esse conceito dele. O livro do Stephen Greenblatt, ele foi Processões Maravilhosas, né? Ele faz uma análise sobre a questão do mundo, né? Então, com esses dois conceitos, embora da mesma geração, você pode dizer, porque Nietzsche é de 1924, né? Se eu não me engano, ele faleceu em 2002, né? Mas, embora dessa relação de amizade, mas com pensamentos completamente diferentes, mas importantes para pensar a sociedade do seu tempo, né? E que deixou essas contribuições. Então, a próxima professora que eu vou convidar é a professora Inês Mujan. Falei certo, professora? Boa noite a todas y todos. Bruno, ¿podrías poner el slide, por favor? Boa noite. Boa noite. Bueno, muito obrigado pelo convite para compartilhar esta conversa com Rita, com Maria de Jesus, Maria Celi, Washington e Bruno. E eu vou falar em espanhol, ¿sí? Entonces, estas reflexiones que traigo aquí forman parte de un proceso de investigación que vengo realizando hace varios años y en lo particular de una conversación que recupera algunos escritos de cuadernos Prolam de la Universidad de Sao Paulo. El foco de mi conversación lo pondré en la tradición freiriana en Argentina y cómo ésta se ubica en el centro de la escena educativa, el sujeto oprimido y la relación entre lo cultural y lo político. La intención es observar cómo el significante educación popular en la Argentina asume la crítica radical al sistema educativo a partir de la irrupción de la teoría práctica crítica de Paulo Freire a mediados de los años 60 del siglo XX, y cómo su proyecto pedagógico tuvo enorme influencia en diversas experiencias ligadas a la militancia política y de cuadros revolucionarios que se integraron en la formación docente y académica y en las políticas públicas del gobierno popular de aquel entonces. Acciones resistentes a la imposición eurocéntrica y su racionalidad instrumental que aliena tanto al educando como al educador. Diapositiva 2, Bruno, por favor. Lo primero que me gustaría decir es que el término educación popular en la Argentina no siempre tuvo el mismo significado. Por ello voy a trazar brevemente la historicidad del término educación popular, luego sitúo la campaña de la CREAR, campaña de reactivación de educación de adultos para la reconstrucción, una política del gobierno popular de 1973, y finalmente ubico en algunas pinceladas el estado de la educación popular en la Argentina contemporánea. Bien. En los inicios, vamos a la 3. En los inicios de la construcción del Estado Nacional, en el siglo XIX, el término educación popular nos remite al legado educativo de Domingo Faustino Sarmiento. El proyecto educativo sarmientino pensó la educación en relación a la educación pública del pueblo para lograr el orden y el progreso de la nación, como condiciones necesarias para conformar una nueva y única identidad. Sus fundamentos se expresaron en el lema civilización o barbarie. Así, en los inicios del sistema educativo argentino, el término educación popular hizo referencia a un proyecto cuyo fin fue educar al soberano, posición ilustrada, moderna, colonial, que al mismo tiempo que educó, racializó, negó y excluyó al pueblo indígena y negro. Mi interpretación es que en este proyecto de educación popular sarmientino se sostuvo una voluntad restringida y homogeneizadora, cuyo objetivo fue civilizar y silenciar a las mayorías indígenas y negras para contribuir de este modo a la conformación de una identidad homogénea y única, igualitaria y alienada a una matriz racializante. Un proyecto educativo moderno colonial desde el cual las élites criollas
operaron sobre el silenciamiento, el olvido y el borramiento de las identidades culturales del pueblo. Vamos a la diapo 4. Dicho esto, a mediados del siglo XX, donde se puede hallar la huella de las tradiciones resistentes al legado sarmientino y a las imposiciones eurocéntricas, aparece una crítica radical hacia el modelo educativo ilustrado positivista y colonial implantado a partir del siglo XIX. La colonialidad del poder comienza a ser discutida y es Paulo Freire quien desde Brasil, en los inicios de la década del 60 y luego de su exilio en Chile, quien nos viene a proponer una pedagogía de la liberación, una pedagogía con los oprimidos, con los condenados de la tierra. Su punto de partida es un fuerte cuestionamiento a las formas de opresión presentes en toda relación pedagógica. Sus críticas inauguran un sentido otro para la educación popular y ponen bajo sospecha la racionalidad instrumental de la teoría práctica educativa que olvida sistemáticamente al otro diferente. Diapositiva 5, por favor. Entonces, el significante educación popular muta a una posición radical que se hace cargo de la urgencia política. Son los sectores de la militancia política y el gobierno popular de 1976 quienes se hacen cargo de su interpelación. Observemos por un momento el contexto de producción que trama el devenir histórico de la educación popular en Argentina en sintonía con el legado freiriano. Entonces, es a mediados del siglo XX la huella de la tradición de las luchas anticoloniales y haciendo foco en la diferencia colonial que irrumpe en la escena política la sospecha y la crítica radical hacia la modernidad colonial. Como les decía, en esos años en Argentina germinan concepciones revolucionarias que van más allá de la resistencia y se plantean un proceso que que brega por la toma del poder y tiene como protagonista central al pueblo. Leamos algunas de las palabras que pronuncia el presidente de la Nación Argentina al inaugurar el 98 periodo ordinario de las sesiones del Honorable Congreso de la Nación el 25 de mayo de 1973. Dice el doctor Cámpora, es un hecho cierto que toda revolución lo es en la medida que se realiza como una revolución, y ese ha de ser el signo de la nuestra. Sin ella será imposible romper los lazos de la dependencia, establecer los pilares de la reconstrucción y avanzar victoriosamente en el camino de la liberación. La colonización comienza siempre por la cultura, la descolonización en nuestra reconquista y ha de iniciar también a partir de la cultura. Vamos a la siguiente diapositiva. Las preocupaciones del presidente del gobierno popular, el doctor Cámpora, dialogan con la urgencia política que Paulo Freire condensa de manera clara y minuciosa en Pedagogía del Oprimido. Freire expresa la necesidad de realizar una transformación radical de la situación concreta de opresión. Lo que lo desvela a Freire es la viabilidad de una experiencia pedagógica que irrumpa descolonizando saberes impuestos, interrogando verdades dadas en un intento de recrear el espacio educativo y hacerlo más humano. Dicho de otro modo, hace una invitación a asumir una praxis y un ejercicio vital que descolonice y desaliene el fenómeno educativo para revolver lo dado y tramar una resistencia cultural. Así es como las primeras palabras de Pedagogía del Oprimido las dedica a los desarrapados del mundo, dice Freire, cito, a los que en ella se descubren y allí descubriéndose con ellos sufren, pero sobre todo con ellos luchan. Este punto de partida es una toma de posición política al mismo tiempo que una invitación a interrogar los basamentos de la educación. Vamos a la siguiente diapositiva. Dicho esto, me interesa ubicar en este contexto las publicaciones de las obras de Paulo Freire en la Argentina. Como ustedes podrán ver ahí, en Buenos Aires se publican todas sus obras, no todas, sino una cantidad importante que luego, cuando viene el golpe del 76, son quemadas y prohibidas. La primera obra se publica en 1971 en Buenos Aires y es Educación como práctica de la libertad, editada por Siglo XXI, en coedición con Tierra Nueva de Montevideo.
En 1973 se publica Pedagogía del Oprimido, también siglo XXI en coedición con Tierra Nueva. En 1974, Las iglesias, la educación y el proceso de liberación en la historia, de Editorial Aurora, Buenos Aires, y Concientización ese mismo año también, de Ediciones Búsqueda. En 1975, Acción Cultural para la Libertad, en coedición siglo XXI, Tierra Nueva. En 1975, Educación y Cambio, Ediciones Búsqueda. Y cabe destacar que en 1973, la editorial de Carlos Lolé de Buenos Aires, en la colección Cuadernos Latinoamericanos, publica con introducción de Manuel Mercader el libro de James Cone, Teología Negra de la Liberación, cuyo prólogo es escrito por Paulo Freire. Bien, y otra cuestión que me gustaría señalar aquí, en este contexto, es cómo Freire comenta su visita a Buenos Aires. Dice Freire en una visita a Buenos Aires en septiembre de 1973, era una revolución cultural que estaba siendo hecha por un gobierno sin poder para tanto, un trabajo en el campo de la educación sistemática, desde la escuela primaria hasta la universidad y en el campo de la educación popular, de enorme riqueza y creatividad. Recuerdo, dice Freire, que discutíamos bastante sobre la cuestión política, así como sobre la cuestión epistemológica involucrada en el problema. Colocar la universidad al servicio de los intereses populares, la relación entre sabiduría popular, sentido común y conocimiento científico. Cierro la cita. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En este contexto se pone en marcha en la Argentina la campaña de reactivación educativa de adultos para la reconstrucción, conocida como la CREAR. El esfuerzo de esta campaña de alfabetización se concentró en abordar la transformación del discurso pedagógico civilizatorio a partir del significante educación popular desde una perspectiva pedagógica ligada al pensamiento de Freire en articulación con la experiencia del gobierno popular de aquellos años. En sintonía con el legado freiriano, podemos leer en el epígrafe de los lineamientos de la campaña que dice: esta campaña se propone cambiar el sentido de la enseñanza, pues nadie enseña en forma absoluta, nadie se limita a aprender, el que enseña también aprende y el que está aprendiendo está enseñando. Cierro el epígrafe. Ahora bien, cabe señalar que el antecedente central de esta campaña fue la experiencia de alfabetización de adultos de Angicos, coordinada por Paulo Freire, y que 10 años después, tras la huella de Angicos, se crea esta campaña, que condensa una demanda popular que conjuga el tránsito de los trabajos educativos en las tareas barriales, militantes, y las actividades formativas también de la militancia en diversos espacios sociales a una educación sistemática liberadora. Una acción en la que estuvieron involucrados miles de educadores y militantes de recorridos y experiencias diversas que confluían en torno a una consigna política: el pueblo educa al pueblo. Una noción articuladora de educar para la liberación. Una política educativa que consideró que la educación de adultos era uno de los aspectos del proyecto general de educación y que en este sentido se incluía dentro de la propuesta de la revolución justicialista elegida por el pueblo e iniciada por el gobierno popular. A partir de esta política de Estado, en esos años se derivaron múltiples experiencias de educación popular y se articuló la tarea de alfabetización con la militancia política. De ello dan cuenta las diversas historias de grupos que se multiplicaron a lo largo y ancho de la Argentina. Lo interesante de esta fue que, por un lado, se fomentó una educación popular estrechamente ligada a lo político y a la participación activa de las barriadas y del campesinado, y por el otro, la formación política de todos los participantes del proceso. Era efectivamente la inclusión del pueblo en el proceso político revolucionario que se vivía. Así testimonia una participante de la campaña, que cumplía la acción docente. Dice la compañera: la coordinadora del área nos daba clases.
Nos explicaba lo que significaba trabajar con adultos. Se leía, me acuerdo, Pedagogía del oprimido de Paulo Freire y se analizaba. En ese grupo éramos todos alfabetizadores y había cierta heterogeneidad en el sentido de que, por ejemplo, uno estaba en la universidad, otros no, eran trabajadores, pero todos tenían un nivel de militancia política muy fuerte. Cierro la cita. Se propuso como propósito entonces crear la formación de un sujeto político comprometida con la transformación de las estructuras injustas económicas, sociales y políticas. Al mismo tiempo que se enseñaba y aprendían junto a los compañeros del barrio o en el campo, se organizaban, por ejemplo, en las ciudades, en el barrio, se organizaba una guardería o la conexión de agua potable para todos. Lo interesante de muchas de estas experiencias fue el potencial político que dejó entre quienes participaban de ellas. La coimplicancia propuesta por la educación liberadora freiriana urdió la trama de la educación popular argentina entonces desde mediados del siglo XX en adelante y articuló las acciones de educadores intelectuales y las políticas públicas. A partir de ese momento en Argentina se estableció un diálogo intelectual fecundo con la posición pedagógica de Freire. Este diálogo se expresó en una racionalidad crítica que entrelazó lo racional y lo sensible, que disputó y puso en tensión una racionalidad instrumental heredada de la modernidad colonial. El otro ocupó en estas prácticas teórico-críticas un lugar de preeminencia y adquirió un valor testimonial. Los y las educadoras populares argentinas, en diálogo con Paulo Freire, entendieron la necesidad de recuperar el valor cultural y político del conocimiento, criticaron la teoría como un mero propósito y pusieron en práctica una educación liberadora con los y las condenadas de la tierra para revolucionar y transformar la realidad injusta. Vamos a la siguiente diapositiva, la 10. ¿Qué hay de este legado hoy? Como decimos en Argentina, pasó mucha agua bajo el puente. Vino la feroz dictadura de 1976, con sus muertes y desapariciones, su quema de libros, sus prohibiciones, porque así hicieron por decreto con todos los libros de Freire editados hasta ese momento. Como así también su política económica de exclusión de las grandes mayorías populares para dar lugar a la imposición del modelo neoliberal, que no solo fue económico, sino que fue político y cultural. La obra de Freire se hizo clandestina, insistió y resistió, no solo a las dictaduras, sino al modelo neoliberal. Nos habilitó caminos posibles para resignificar prácticas y abrir nuevos horizontes en la educación. Trascendió la educación de adultos, se multiplicó los movimientos populares, surgieron a la lucha contra el modelo de hambre y exclusión neoliberal. Las prácticas de educación popular hoy continúan interpelando a nuestras prácticas culturales, a nuestras memorias y cosmovisiones, a los haceres de los movimientos populares y se multiplican en toda la Argentina. Si hoy caminan por las calles de la ciudad y pueblos de nuestra Argentina, pueden observar cómo esta experiencia y las lecturas de Freire dejaron huella en nuestras prácticas. Se encontrarán en un rincón de un barrio, en un club, en una casa, murales o dibujos donde está Paulo y junto a él una frase alusiva que te invita a practicar la educación popular. Ubico aquí entonces las escuelas de nuestros pueblos originarios que apuestan en las culturas como forma de supervivencia, o por ejemplo las pedagogías creadas y desarrolladas por militantes de movimientos populares, tanto en territorio urbano como campesino, los talleres de educación y trabajo del Movimiento de la Dignidad en la Ciudad de Buenos Aires, la licenciatura de Comunicación Popular en la Universidad Campesina del Movimiento de Santiago del Estero, los bachilleratos populares, los bachilleratos campesinos, la Escuela de Agroecología de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y un caso que voy a tomar acá, que es en relación a mi experiencia personal actual, que es un profesorado en la Villa 2021, en un barrio humilde de acá de la Ciudad de Buenos Aires.
que es el profesorado Pueblos de América. En mi experiencia personal, hoy estoy entonces, les decía, trabajando junto con compañeros militantes de distintas organizaciones populares, formando un colectivo docente y formando para maestras y maestros del nivel primario de educación. Estamos en el barrio popular Villa 21-24 en la ciudad de Buenos Aires. Como les decía, se llama Pueblos de América. Allí no solo enseñamos la técnica de la enseñanza, es decir, la didáctica, sino que practicamos el enseñar a aprender a partir de círculos de cultura y trabajo. Es inspirador, entonces, en nuestro enfoque, la teoría y práctica legada por Paulo Freire. También en la Universidad de Mar del Plata trabajamos con la formación de coordinadores del Círculo de Cultura. Allí participan militantes, maestros, extensionistas, profesores. A través de la cátedra, esto lo hacemos a través de la cátedra Paulo Freire, creada en 2017. Lo interesante de ambas experiencias son su inserción en el territorio, la preocupación permanente para formar en los principios freirianos referidos al diálogo, la acción política, la toma de la palabra y la praxis transformadora de la realidad. Tenemos como principio una educación popular que se renueva constantemente con la firme convicción que no se puede descuidar la estrecha relación que existe entre la acción militante ligada al contexto de producción cultural, social y político, que resulta necesario crear las condiciones que hagan posible desafiar las lógicas de una colonialidad que insiste y persiste. Nos asumimos sujetos y sujetas hacedores de nuestra propia historia para desde allí generar otros discursos, otras prácticas tendientes a la transformación de un mundo injusto que no solo violenta, sino que somete al hambre y racializa al pueblo y que lleva adelante un sistemático racismo epistémico. La diapositiva 11, por favor, y con esto voy a cerrar. En otras palabras, reconociendo las limitaciones que la realidad impone, bregamos por las experiencias de educación popular en la Argentina, que se propongan como tácticas contrahegemónicas y disruptivas, que no tienden a la totalidad, sino que se saben débiles y contingentes. Acciones no de sujetos sujetados, sino de resistencias subordinadas. En sintonía con Michel Desserteau, practicamos una educación popular que se asume como fortaleza del débil y puesta en juego de su astucia, a partir de un entrometimiento insistente en los saberes, en los tiempos y en los espacios instituidos. Muchas gracias. Obrigado, professora Inês. Me ouve? Sim. Ouvimos bem, querida. Me ouve? Sim. Ah, tá ótimo. Agradeço a professora Inês Mujan, que apresentou um trabalho interessante sobre essa questão da educação popular na Argentina e a trajetória do Paulo Freire, que comprova Paulo Freire como cidadão do mundo, né? E principalmente falando das obras do Paulo Freire nos anos 70, né? E principalmente o papel da pedagogia do oprimido, né, para romper com aquela educação popular de Sarmento, como a professora Inês apresentou, e consolidar essa educação popular, principalmente para os adultos, e também para um processo de inclusão nessa educação dos povos originários. Tá? Agradeço a professora Inês, e agora convido a professora Maria de Jesus. Quero cumprimentar a todos e todas que compõem esta mesa, dizendo que Paulo Freire vive em um momento tão importante como esse, de comemoração do seu centenário. Nós, do MST, eu queria trazer aqui algumas reflexões sobre a compreensão dessa trajetória de Paulo Freire e também o seu legado
e a sua atualidade para nós das lutas populares do nosso país. Paulo Freire, ele, na sua trajetória, sempre falamos do Paulo Freire, mas Paulo Freire sempre atuou em coletivos, em movimentos, como o movimento de cultura popular. E ele foi compreendendo na realidade brasileira, principalmente a subalternidade que das pessoas, a dependência, o conformismo, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras. E, nesse sentido, isso tudo produzido por uma sociedade capitalista desigual. Essa realidade, para Paulo Freire, ao mesmo tempo que se observa uma grande riqueza do nosso país, nós temos essa contradição da desigualdade social muito forte. E Paulo Freire, com a sua inquietude, né, porque falar hoje do ser humano, Paulo Freire, e de sua obra, eu acho que assim, uma das qualidades de Paulo Freire é a inquietude, é a inconformação. Ele mesmo, né, se colocava como esse sujeito, este educador inconformado, este educador que se forja como também um ser humano inacabado. Considero assim qualidades fundamentais para trabalhar a educação. Outras qualidades de Paulo Freire é a amorosidade. E como é importante, e a amorosidade de Paulo Freire se assemelha muito ao conceito de amor eficaz de Camilo Torres, que é outro grande intelectual da nossa América Latina, colombiano. Uma saudação aí a todo o povo colombiano que está em luta, né, mostrando aí que não há como se curvar, né? Não podemos nos curvar ao que está posto pela ordem. Então, Paulo Freire também foi esse ser humano que viveu profundamente as circunstâncias. Então, por exemplo, ler as obras de Paulo Freire, a gente precisa analisar o que estava acontecendo na sociedade, na luta de classes, né, para compreender esse seu diálogo, essa sua escrita, né? Então, Paulo Freire, ele compreendeu a circunstância, ele vivenciou as circunstâncias de cada momento. E isso ele também expressou na sua obra. Considero de grande importância, né, nós, nos nossos diálogos, primeiro, a compreensão de fazer uma crítica à política educacional, desde o ponto de vista do projeto educativo, né, da escola bancária, que a gente poderia dizer hoje a escola da pedagogia do capital, nos dias de hoje. Então, desde essa crítica à escola bancária que se atualiza, né, como pedagogia do capital, até essa convicção de enfrentar um dos problemas educacionais que seguem estruturantes na desigualdade educacional, que é o analfabetismo. Então, Paulo Freire ele vai fazer essa avaliação, de análise de realidade, né, na nossa sociedade e traz essa grande contribuição para nós, educadoras e educadores. Uma compreensão, né, de entender que esta educação bancária conformista, ela não serve, ela não forma sujeito, ela não transforma a realidade. Então, nesse sentido, essa concepção de Paulo Freire de que educar é um ato político, ela é muito importante para nós. Educar é um ato de posição de classe. Eu estou acrescentando aqui as compreensões, mas nós precisamos entender isso, principalmente nós que vivemos numa sociedade desigual e desumana, como a nossa. Então, nesse sentido, a humanização em Paulo Freire, ela se dá desde a opressão, né? É entender que a opressão educa,
como é que a opressão vai nos educar? Pela compreensão, pela conscientização, pela problematização desta realidade, né, de opressão. Aí nós poderíamos trazer as diferentes realidades, seja da exploração do trabalho, seja da opressão de gênero, seja da violência, né, contra as mulheres, da homofobia, do racismo. Quer dizer, todas essas opressões e outras mais que a gente poderia trazer, né, da violência, as várias violências, porque eu sempre digo que a maior violência que nós temos no nosso país é a violência da desigualdade social, e essa, causada pelo sistema capitalista, é que nós temos que ter centralidade no enfrentamento a ela. Então, nesse sentido, Paulo Freire, com a opressão que educa, pela conscientização, pelo diálogo, pela problematização, por o avanço da elevação da consciência, né? de compreendermos, de termos uma consciência crítica perante a realidade, nos instiga às transformações. E a organização popular. Olha, toda a obra de Paulo Freire, ela vem a fortalecer a educação popular, mas principalmente a organização popular. Como é que vamos fazer transformação da realidade se não estivermos organizados, se não estivermos mobilizados? Então, é muito importante essa dimensão da educação em Paulo Freire. Uma educação que Paulo Freire, ao longo da sua crítica, né, que começa como uma educação como prática da liberdade, né, e como pedagogia do oprimido, ela vai, ao longo de sua trajetória, de sua escrita, também se manifestar, né, como pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança, pedagogia da indignação, né, que foi a sua última obra. Então, Paulo Freire, ele vai construindo uma compreensão. E nós, hoje, do Movimento Sem Terra, dizemos que na pedagogia do oprimido, nós também temos a pedagogia da luta social, a pedagogia do movimento. E que, para nós, é o jeito pelo qual o movimento educa os sujeitos que dele fazem parte. Então, para nós, é muito importante essa dimensão de compreensão da formação dos sujeitos, de que nós temos que, perante uma realidade, né, de subalternidade, de dependência, de conformismo, nós temos que nos forjar sujeitos, sujeitos de direitos, sujeitos de processos, sujeitos da transformação da nossa sociedade, sujeitos da construção de uma sociedade emancipada. Quando Paulo Freire ele traz... Eu gosto demais, acho assim que nós... Tem muitas pessoas que ficam com umas conversas compridas, que eu digo assim, umas conversas compridas em relação a alguns aspectos da obra de Paulo Freire, mas a gente tem que ter essa compreensão do Paulo Freire como ser humano, como esse ser humano em uma trajetória na sociedade, e esse ser humano sonhador, mas também esse ser humano que construiu. Nós temos, assim, no legado de Paulo Freire, no seu centenário, temos muitas sementes plantadas, né? Por exemplo, o MOVA, que foi o Movimento Nacional de Alfabetização, eu considero assim uma grande contribuição à educação de jovens e adultos no nosso país. As nossas experiências de trabalho na educação fundamental com os temas geradores, elas estão muito atuais, por exemplo, nas nossas escolas de assentamentos. Os círculos de cultura, como processos para a alfabetização de jovens e adultos, para nós também estão muito atuais. Nós temos utilizado muito essa metodologia para dar continuidade aos processos de alfabetização dos jovens e adultos e adultas em nossas comunidades.
temos também trabalhado nas escolas como é importante no trabalho com os conhecimentos científicos, por exemplo, a questão da problematização e do diálogo. Para nós, vamos dizer, faz parte de uma construção didática essa contribuição de Paulo Freire. Né? Nos nossos currículos aqui das escolas de ensino médio do campo, nós organizamos, né, tem os conhecimentos, né, de cada área, mas eles iniciam primeiro a problematização. O que nós temos como problematização na filosofia, na sociologia, na língua portuguesa, no inglês, em todos os conhecimentos que são trabalhados, os conhecimentos escolares? O que nós temos de problematização sobre eles? O que a nossa realidade reivindica de compreensão nestes conhecimentos? Então, a problematização, o diálogo, ele é fundamental para o apreender, né, para os processos de aprendizagem. Para nós, também, queria trazer essa contribuição também do Paulo Freire ao trabalho de base. Né? No trabalho de base, nós temos tido muito partido muito dos princípios da educação popular, dos princípios de Paulo Freire, né, da pedagogia do oprimido. E nós temos várias frentes de trabalho de base. Nós temos trabalho de base com a família que não está organizada e que necessita do direito à terra. Então, nós fazemos esse trabalho com essas famílias, nós mapeamos quem são as famílias que não têm a terra para trabalhar, para que a gente possa estar organizando e fazendo as ocupações como forma de pressão para conquistar o direito à reforma agrária. Mas nos nossos assentamentos e acampamentos, nós também temos permanente trabalho de base. Trabalho de base sobre a organização da produção, sobre a organização da escola, sobre a organização das atividades culturais, sobre a agroecologia, né, a organização da agroecologia. Agora estamos realizando uma grande atividade no movimento, que é plantar 100 milhões de árvores, né, em 10 anos. Então, nós estamos nessa construção nos nossos 5 biomas brasileiros, né, biomas que estão sendo devastados pela ganância e o lucro do agrominério negócio, né, no nosso país, que estão também sendo contaminados, tendo as suas águas e seu solo contaminados pelo uso abusivo de agrotóxicos. Então, nós fazemos todo um trabalho, não só internamente, mas também com a sociedade, em relação à contribuição de Paulo Freire para este trabalho de base com a sociedade, através dos nossos meios de comunicação, como as rádios, né, como as outras atividades que realizamos. Então, os movimentos populares, eles, todos nós, eu diria que todos os movimentos populares, eles são herdeiros dessa pedagogia do oprimido, da educação popular, e eles vivenciam. Paulo Freire vive nessa inconformação dos educadores e educadoras brasileiros e nas suas lutas por defesa de uma educação pública de qualidade. Paulo Freire vive na luta contra o analfabetismo. Paulo Freire vive na luta por sermos educadoras e educadores que trabalhemos a pedagogia da autonomia. Eu acho este livro lindo para nós que trabalhamos com as escolas. Eu acho que uma educadora, um educador, nós temos que para mim, são princípios, cada ponto que está naquele livro. Então, nós precisamos dizer que Paulo Freire vive também no nosso cotidiano em que queremos uma outra sociedade, em que queremos um outro projeto de país. Então, nós não podemos nos conformar à barbárie, ao fascismo,
a desigualdade social. Nós precisamos, como povo brasileiro, como organizações populares, precisamos nos fortalecer a cada dia para fazermos os enfrentamentos necessários. Vacina para todos e todas do nosso país. Queremos dizer, fora Bolsonaro, fora todo esse poder que está aí. Auxílio emergencial digno de R$ 600 para todos e todas. E, principalmente, fortalecimento da agroecologia e da reforma agrária como uma possibilidade de alimentar o povo brasileiro e de ter dignidade no campo. Eram um pouco essas palavras e, mais uma vez, afirmar que Paulo Freire vive. Uma alegria estar aqui com vocês e agradeço o convite da UERJ e desse evento tão importante dentro das comemorações de Paulo Freire, do centenário de Paulo Freire. Obrigado, professora Maria de Jesus, que a gente começou falando sobre a prática de Paulo Freire nessa indígena. A gente encerra, pelo menos a mesa antes dos questionamentos que o público tiver. Mas falou desse elemento fundamental mesmo, que é essa questão de educar como um ato político. Né? A gente foi um papel que o PST tem, justamente acho que da alma de Paulo Freire nesse momento. Meu som está picotando, né? A minha conexão que tá ruim. Me ouve melhor agora? Não? Está cortando. Então, eu vou cortando, né? Deixa eu ver aqui. E agora? Ainda está cortando? Ainda está picotando? Vou pedir para e agora? Está picotando. Eu vou pedir para o Bruno. Continua, querido, picotando. Estamos aqui bem acompanhados. Conexão. Melhorou. Ficou bom agora. Sim. Pode prosseguir. Melhorou? Então, eu quero agradecer a professora que falou do papel do MST. Acho que está a alma do Paulo Freire no MST. Né? E educar como um ato político que eu tinha falado inicialmente, que ficou tudo. Né? Se a gente começou justamente com o movimento social, a gente encerra com a questão do movimento social. Eu acho que as duas pontas fundamentais da contribuição do Paulo Freire nessa questão da formação de base, né? E, ao mesmo tempo, meio dessa formação acadêmica fundamental de compreensão da educação popular, como a professora Maria Celi e a professora Inês Bujan, do movimento social apresentado tanto pela professora Rita Potiguar quanto pela professora Maria de Jesus. A gente pode abrir para pergunta, Bruno? Tem tempo? Podemos. É só as pessoas fazerem aqui pelos comentários e eu colo no chat. E viva Paulo Freire. Viva Paulo Freire.
Só para tranquilizar as pessoas que estão nos assistindo e realizaram a inscrição previamente, nós estamos registrando a frequência para emitir as declarações pelos comentários que vocês estão fazendo aqui na transmissão. E estamos também aproveitando para divulgar outras atividades promovidas pelo Programa de Desenvolvimento e Educação Teotônio dos Santos, que foi uma outra pessoa muito importante para o pensamento e para as lutas democráticas latino-americanas, né? Tanto a companheira do MST, pela expressão da militância, pela democratização da terra, quanto a companheira argentina, eu estive morando aí do outro lado do nosso estuário, e mirando para cá, arriba, e percebiendo mejor que nuestro norte es el sur, ¿no? Entonces, pude perceber como en Argentina y también en el Uruguay, nuestros hermanos nos tratan con mucho amor y tienen mucha atención a todo que se pasa acá, en cuanto nosotros brasileños miramos para el norte, para el viejo continente y para los estates, y nos alejando de nuestros hermanos más chicos y más cercanos también. Entonces, aproveitar e lembrar aqui que nós temos uma revista, o Periódico de Desenvolvimento e Civilização, que vai estar publicando o próximo número agora no mês de junho. Ao longo desse ano, nós estamos recebendo materiais inéditos também sobre a vida, a obra, a memória de Paulo Freire, porém não exclusivamente, mas podem estar consultando. Ainda não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Uma colega colocou para a professora Inês Fernandes: a produção intelectual de Paulo Freire segue sendo respeitada na Argentina, ou há algum movimento para desabonar as suas ideias, a exemplo do Brasil? Capaz que ella queira saber se allí se pasa algo como, ¿cómo se llama? El movimiento que se diz por la laicidade e la educación, algo como una escuela sin partido, sí, como conservadores marcando la cancha, ¿no? Obrigada, Bruno. Muito obrigada por suas palavras e esse reconhecimento de cómo nosotros miramos efectivamente, y eso que yo señalaba respecto a la marca freiriana en nuestra educación popular, que es innegable. Y respondiendo a la pregunta de la colega participante, quería decir que en Argentina no hay en este momento, y tampoco lo hubo. Sí, siempre, por supuesto, que hay oposiciones. De hecho, como yo relaté, cuando fue la dictadura militar en el año 76, a partir de ese año el genocidio, sí se quemaron y se prohibieron todos los libros de Freire. Y eso dejó una huella importante en lo que fue el silenciamiento de la obra de Freire por muchos años. Pero como yo decía, se clandestinizó, pasó a la clandestinidad, y muchos y muchas de nosotros continuamos sus lecturas, sus estudios. Y yo diría que a partir de fines de los 90, después del momento más fuerte de los 10 años de neoliberalismo en la Argentina, los movimientos sociales, los movimientos populares, empiezan a retomar esa lectura, y Freire vuelve a ser discutido, tematizado, hablado, tanto en el campo del territorio de lo popular como en la academia también, y en la formación docente. Y hoy en día
es alguien que ocupa realmente en lo que es la formación de maestros y maestras en el sistema público de enseñanza, ¿sí? Ocupa un lugar de preeminencia cuando se habla de pedagogías críticas, ¿sí? Si se habla de pedagogías críticas, no falta la referencia de Paulo Freire y la lectura de Pedagogía del Oprimido, o Educación como Práctica de la Libertad, o Pedagogía de la Autonomía, como señalaba María de Jesús, o sea, un conjunto de libros que se siguen leyendo, y no ha habido, por lo menos hasta el momento, y esperemos que no lo haya, un movimiento de derecha tan fuerte contra la figura. Estimo también que debe ser porque Paulo Freire es el patrono de la educación brasilera, ¿no? Entonces me parece que atacan ahí a un núcleo central, y nosotros de alguna manera tenemos un patrono, tenemos un patrono de la educación que es Sarmiento, al cual yo realicé así muchas críticas por su matriz racializante. Entonces, bueno, ese es el que está en el podio, y me parece que esté en el podio del Brasil Paulo Freire es un cambio importante que efectivamente la derecha tiene que tirar abajo, ¿no? Entonces, en este caso, la derecha no va contra Paulo Freire, ¿sí? Y creo que tiene muchísima vigencia hoy en Argentina. Gracias. Então, eu quero agradecer a professora Rita Potiguara, a professora Maria Celi, a professora Inês Fernandes, a professora Maria de Jesus, por essas contribuições dessa mesa, né, com as duas pontas, falando do movimento social, foi muito importante, e o meio, justamente, da atuação do Paulo Freire na questão do pensamento acadêmico, e, de certa forma, derrubando essas fronteiras entre academia e movimento social. Então, eu gostaria de agradecer uma vez, e queria passar a palavra aos professores, se quiser, para se despedirem, ou estão as palavras finais. Professora Rita. Professora Maria Celi. Nunca também. Bom, queria agradecer aos organizadores do evento. Acho que é uma noite muito interessante, até porque nós percebemos o quanto que falar de Paulo Freire tem múltiplas facetas. Nós podemos falar de Paulo Freire sobre inúmeros aspectos. Paulo Freire é um cidadão do mundo. Nós temos Paulo Freire na Argentina, Paulo Freire na sua vida com os intelectuais que o acolheram fora do país. Paulo Freire é uma referência internacional. Então, nós poderíamos fazer seminários de Paulo Freire todas as noites e não daríamos conta de tudo aquilo que Paulo Freire tem para nos dizer. Eu acho que, quando nós escolhemos falar do homem e da obra, nesse pequeno flash que fizemos aqui, já percebemos o quanto esse homem era complexo e o quanto essa obra é inesgotável. Então, fica essa mensagem, acho que, especialmente essa mensagem que a Maria de Jesus nos deixa, né, de nós nos unirmos naquilo que Paulo Freire pregava em relação à educação brasileira. Eu agradeço e uma boa noite a todos e todas. Obrigado. Professora Rita Potiguara. Pois não, muito obrigada.
Queria também agradecer imensamente, né, a satisfação de estar aqui nesse momento, né, nessa noite, discutindo Paulo Freire. Como professora também aqui já se referiu, nós teremos assuntos aqui para muitas horas de conversa, né, e para muitos dias, né. Então, quero reafirmar que a importância de Paulo Freire para a educação brasileira, reafirmar a importância de Paulo Freire para as nossas lutas, né, dos movimentos sociais, né. Quero aqui utilizar aqui as palavras da querida Maria de Jesus: Paulo Freire vive, que é eu, como indígena, como educadora brasileira, me sinto honrada de ter Paulo Freire como nosso patrono da educação. Então, muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos e todas. Professora Inês Fernandes. Bueno, antes que nada, muy obrigada por recibirme, por la hospitalidad. Para mí, conversar con ustedes siempre es maravilloso y aprendo muchísimo, y como dicen las compañeras, Paulo Freire vive, y vive en Argentina, y vive en Brasil, y en Chile, y en Uruguay, y en Colombia, y en Perú, y en América Latina toda, y más allá. Sí, así que nuevamente muchas gracias por compartir conmigo este momento. Un abrazo. Professora Maria de Jesus. O som. Companheira, tem que ligar o som. Ok. É uma alegria, uma gratidão por estar participando desse espaço, né, de comemoração do centenário de Paulo Freire. E nós, na semana do 19 de setembro, nós vamos fazer vários bosques em todas as escolas nossas, em homenagem a Paulo Freire, e a planta que vai ficar no meio vai ser planta da mangueira. Né? Então, a gente vai estar fazendo nas nossas escolas como uma homenagem aos 100 anos. Vamos plantar 100 árvores, né? Em cada escola nossa de assentamento. Também vamos colocar um busto de Paulo Freire em homenagem a ele, né? E nós repudiamos todas as difamações, né? Todas as agressões a esse grande educador do nosso país, a esse grande ser humano, a essa pessoa que tem um legado extraordinário e que nos inspira a cada dia. Paulo Freire vive, e vamos seguindo nossas lutas e vamos nos encontrar aí, né? Com certeza vamos vencer essa pandemia e vamos nos encontrar muitas vezes. Obrigado, professora. Eu agradeço ao Bruno pelo apoio. Bruno, você pode... Aí você faz a palavra final. Agradeço pelo apoio. Obrigado, nosso diretor. Agradecer às nossas convidadas por terem aceito o convite, por estarmos aqui numa roda, né, em diálogo, nos humanizando e conjugando o verbo esperançar. A professora Rita transmitiu aqui saudações e agradecimentos. Reiterar que todas as propostas de comunicações orais que foram enviadas, devido ao seus caráteres de ineditismo, originalidade, qualidade, foram aceitas. Então, nas próximas quartas-feiras, desde as 14 horas, nós estaremos fazendo as apresentações, as pessoas estarão recebendo os informes com os horários das apresentações, e na próxima quarta-feira à noite nós daremos sequência, né, ao seminário, também com debate indagando se há um método em Paulo Freire que possa ser usado nas escolas da educação básica. Estaremos aqui nesse mesmo canal do YouTube, e agradecer em nome também do nosso coordenador-geral, professor Zacarias Gama, da Faculdade de Educação da UERJ, que está aqui no nosso estúdio online, mas impedido por questões tecnológicas de estar
se comunicando diretamente com vocês. Obrigado a todas as pessoas que participaram e que tenhamos uma boa noite. Vacina no braço, comida no prato. Viva Paulo Freire! Viva Paulo Freire! Boa noite.